Boa noite. Veja no Brasil TV. Relatório do Conselho Indigenista Missionário aponta aumento de homicídios de indígenas no Maranhão. Novas imagens da queda de um balão mostram o desespero dos moradores de bairros de São Paulo que ficaram horas sem luz. O nível do Rio Acre chega perto da mínima histórica registrada na seca de 2 anos atrás. E ainda, a enchente e as chuvas no Rio Grande do Sul revelam um dos maiores sítios arqueológicos do estado. Terça-feira, dia 23 de julho, agora no Brasil TV. Um relatório divulgado pelo Conselho Indigenista Missionário mostra que houve aumento do número de homicídios contra indígenas no Maranhão. Os dados são referentes aos períodos de 2022 a 2023. Segundo o relatório, que usa dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Governo Federal, 208 indígenas foram assassinados no Brasil em 2023, um aumento de 15% em relação ao ano anterior, quando 180 indígenas foram assassinados. Nessa crescente de violência, o Maranhão segue registrando os números mais altos. Segundo os dados do Conselho Indigenista Missionário no Maranhão, 8 indígenas foram assassinados em 2023. O número é maior do que 2022, quando 5 indígenas foram assassinados, e coloca o Maranhão em 5º lugar no ranking nacional da violência contra os povos originários. Em 6 dos 8 casos de assassinatos relatados pelo CIMI em 2023, a vítima era do povo Guajajara. Considerando todas as fontes do relatório, o Maranhão registrou 10 indígenas assassinados. Assim como nos anos anteriores, os estados com os maiores números são Roraima, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Rio Grande do Sul. Para o missionário responsável pelo levantamento dos dados no Maranhão, a crescente de violência é resultado da impunidade, da falta de políticas públicas eficientes e, principalmente, da demora na demarcação de terras indígenas. A média é de 30 a 50 anos para uma demarcação de terra indígena no Brasil. Isso a nível de Brasil, né? Então, os povos eles convivem com uma insegurança jurídica constante. E sua saúde e a educação escolar indígena são precarizadas. Então, o Estado ele é cúmplice dessas violências. Infelizmente, o Estado ele é cúmplice dessas violências que vem acontecendo contra os povos, porque, em vez de assegurar os direitos, como manda a Constituição Federal, o Estado ele acaba sendo cúmplice como violador também, fomentando essas violências por parte dos agentes do agronegócio. O governo do Maranhão disse que faz ações para garantir a vida dos povos indígenas e que a proteção e a titularização dos territórios é de competência do governo federal, mas que o Estado promove ações e programas para a garantia da segurança dentro dos territórios e a permanência dessas comunidades. Equipes da Polícia Rodoviária Federal resgataram 2 homens da Força Nacional que estão trabalhando no Rio de Janeiro e foram baleados na Zona Norte. Segundo a PRF, os agentes da Força entraram por engano numa favela. Os 2 agentes entraram na favela de Vigário Geral numa viatura da Força Nacional e foram atacados por traficantes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a dupla entrou por engano na favela. Um dos agentes é do Tocantins e o outro da Paraíba. Durante a troca de tiros, um dos policiais ficou ferido por estilhaços de vidro e o outro foi atingido na cabeça. Um blindado da Polícia Rodoviária Federal entrou na comunidade para resgatar os agentes. 27 minutos depois do pedido de socorro, policiais da PRF conseguiram fazer o resgate. Eles foram levados para o hospital. Um já recebeu alta e o outro continua internado sem risco de morrer. Cerca de 300 integrantes da Força Nacional e 250 da Polícia Rodoviária Federal foram deslocados para reforçar o policiamento no Rio de Janeiro. A Força Nacional está no estado desde outubro do ano passado para reforçar a segurança pública. O prazo de permanência das equipes já foi prorrogado diversas vezes. No mês passado, a pedido do governador Cláudio Castro, do PL, a presença dos agentes foi prorrogada por mais 90 dias pelo Ministério da Justiça.
Vigário Geral fica no conjunto de favelas conhecido por Complexo de Israel, uma área que está sendo disputada por criminosos de facções rivais. O Terceiro Comando Puro quer invadir territórios vizinhos controlados pelo Comando Vermelho. Desde ontem, a polícia está na região para acabar com esse conflito. Moradores disseram que teve intensa troca de tiros hoje cedo. Equipes da PM estão em 3 comunidades dos bairros de Vigário Geral e Parada de Lucas. Reforçaram o policiamento na Avenida Brasil e seus acessos das favelas. 20 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os agentes cumpriram mandados em 4 estados. Ainda era madrugada quando os policiais começaram as buscas pelos suspeitos de fazer parte da organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Essas imagens mostram a casa do líder da organização na região do bairro Cajuru. Ele foi morto a tiros na Paraíba em abril, mas segundo a polícia, a mulher dele continuou na organização. Ela foi presa hoje. Esse grupo criminoso se estabeleceu na região do bairro Cajuru, aqui em Curitiba, e foi se espalhando para outras cidades do estado. Chegou também a Santa Catarina, São Paulo e, mais recentemente, à região Nordeste. Revendas de carros, mercados, lanchonetes e barbearias eram usados como fachada para a lavagem do dinheiro do tráfico, ou seja, para tornar esse dinheiro legal. Desde que as investigações começaram há 2 anos, a organização criminosa movimentou mais de 250 milhões de reais. Pessoas físicas e jurídicas eram utilizadas por esses traficantes para dar uma falsa aparência de legalidade nas movimentações financeiras de todos os investigados. Eles viviam uma vida de luxo, com viagens muito caras, carros de luxo, transitavam em ambientes também muito caros, mas isso tudo era permitido a partir dessa movimentação financeira de empresas de revenda de veículos, empresas de mercados, lanchonetes, até uma barbearia. A pedido da polícia, foram bloqueadas contas bancárias e bens dos envolvidos, além da apreensão de veículos de luxo. No Paraná, as prisões e apreensões aconteceram na região de Curitiba e em Cascavel. Os policiais também estiveram em endereços dos suspeitos em Santa Catarina, São Paulo e Alagoas. Em Maceió, um homem de 31 anos, que era alvo de um mandado de prisão, pulou do 3º andar do prédio para tentar fugir da polícia. Ele caiu em cima de um carro, ficou ferido e foi levado ao hospital. Também havia um mandado contra a mulher dele, que foi presa pela polícia de Alagoas. As investigações mostram ainda que a organização criminosa está envolvida em assassinatos motivados pelo controle do tráfico de drogas na região de Curitiba. Durante a operação, pelo menos 10 armas foram apreendidas. O governo federal reprovou 115 mil cadastros de famílias que pediram o benefício do Auxílio Reconstrução no Rio Grande do Sul. Esse auxílio é um apoio financeiro para quem foi afetado nas enchentes. Olá a todos do BRTV. Segundo o governo federal, 115.700 cadastros foram reprovados e por isso vão ser devolvidos às prefeituras. O governo federal diz também que foram mais de 1.400 solicitações em nome de pessoas que já morreram. Mais de 5.300 famílias que receberam um benefício em uma cidade e depois fizeram o pedido por outro município. E mais de 68 mil casos em que 2 famílias disseram morar num mesmo endereço. Agora, essa negativa pode ser também por algum erro durante o cadastro no sistema do governo federal. Por isso, ao fazer o login no sistema do Auxílio Reconstrução, o responsável pela família vai receber agora uma mensagem dizendo se o cadastro foi ou não reprovado e, caso tenha sido, o motivo desta reprovação. As prefeituras aqui do estado estão trabalhando para tentar corrigir os casos em que houve erros no cadastro. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a Prefeitura da capital gaúcha está entrando em contato com cerca de 1.700 famílias que não concluíram o cadastro e, por isso, não puderam receber o benefício. O Auxílio Reconstrução já foi pago a mais de 340 mil famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul no mês de maio. Cada família recebe R$ 5.100. O governo ressalta que quem pedir o benefício e o auxílio e receber este dinheiro sem ter tido prejuízos nas enchentes comete fraude e pode responder civil e criminalmente. Vitor Rosa, para o BRTV.
A polícia de São Paulo analisa vídeos e imagens postadas nas redes sociais pelas pessoas que soltaram aquele balão gigantesco que deixou ontem mais de 400 mil pessoas sem luz. Estes vídeos já estão com a Polícia Civil de São Paulo. Eles mostram os preparativos para a soltura do balão gigante. Acompanhando mais uma soltura. Pode puxar? No encontro, numa área de mata no interior paulista, ninguém se preocupou em esconder o rosto. Tá preso. Tá preso? Então puxa pra lá, empurra pra lá. Olha o bichão aí, ó, enchendo agora aí, ó. Veja que parte da cangalha, a estrutura que vai pendurada levando fogos de artifício, encostou na rede elétrica. Aqui foram pelo menos 2 explosões. Nossa, rapaziada. Os baloeiros gravaram, inclusive, a perseguição ao balão até cair numa área residencial. Rapaziada, enfim ele parou. Este baloeiro avisou os colegas que a polícia chegou. Boiou, a viatura lá já indo. Estes vídeos foram publicados na internet pelos próprios baloeiros. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, as imagens estão sendo fundamentais para a identificação dos responsáveis por ter soltado o balão. Fabricar, vender, transportar ou soltar balão é crime e a pena pode chegar a 3 anos de prisão. Temos bastante material, a identificação das pessoas que participam dessas agremiações, esses grupos de baloeiros. Entende que é um hobby, mas é verdade uma conduta criminosa, porque causa incêndio, prejuízos materiais, até as pessoas são lesionadas, existe risco de mortes, né? Ontem de madrugada, o balão de 75 metros de altura, o equivalente a um prédio de 20 andares, caiu na zona leste de São Paulo. Olha lá, ó, pegando fogo em tudo, ó. A cangalha foi arrastando o que encontrava pela frente até despencar em algumas casas e uma creche municipal. Olha isso, rapaziada, um balão passou aqui, mano. Durante o trajeto, o balão virou este carro, jogou esta moto em cima dos fios da rede elétrica. Como que a moto foi parar aqui, mano? E deixou 400 mil imóveis sem luz. Este outro vídeo mostra o desespero dos moradores durante o incêndio. Tem gente dentro da casa. Não, lá é o fundo daqui, ó. Eu tava lá. Lá é o fundo. Olha o tanto de fogo. O bombeiro vai apagar agora, graças a Deus, olha. As cordas também se enroscaram na antena da casa do Alexandre. Ele contou que por pouco o imóvel não pegou fogo. Ele caiu que nem uma árvore em cima da minha casa. Aí bateu um vento. E aí, ainda bem que a minha antena lá também quebrou, senão ela ia segurar a chama e ia pegar fogo na minha casa. Além de ser um absurdo, é um crime, né? Segundo a concessionária Enel, a energia já foi restabelecida nos imóveis afetados pela queda do balão. O nível do rio Acre, em Rio Branco, está a cerca de 30 centímetros da menor cota já registrada, de 1,25 m em setembro de 2022. O nível do rio Acre, aqui na capital acreana, chegou a 1,56 m nesta terça-feira. Esse é o menor número já registrado em 2024. O rio Acre está a cerca de 30 centímetros da menor cota já registrada, de 1,25 m em setembro de 2022. Durante todo esse tempo, o maior nível foi registrado no dia 3 de julho, quando o rio chegou à marca de 1,86 m em Rio Branco. Em julho, só choveu no dia 8 e a falta de chuvas impacta diretamente no nível dos rios. No dia 11 de junho, o governo do Acre decretou situação de emergência por conta da seca e emergência ambiental por causa da redução da quantidade de chuvas e riscos de incêndios florestais. O governo também criou um gabinete de crise para discutir e tomar medidas diante dos efeitos severos da seca. O grupo tem validade até o dia 31 de dezembro deste ano. Volto com você. Seca no norte e frio na região central do Brasil. Quem é de Brasília já sabe. No inverno é aquele eterno bota casaco, tira casaco. E o que fica aquecido mesmo é o comércio de roupas. Nessa época do ano não tem para onde correr. O jeito é pegar um casaco para enfrentar as baixas temperaturas do comecinho da manhã e da noite.
Tem gente que escolhe usar touca e até luva para se aquecer. Quando amanhece o dia, a primeira coisa que eu faço, eu já coloco meu casaco, coloco a minha calça. Muitas vezes eu uso meia, né, por conta do frio. E é assim que eu tô me preparando todos os dias. Tênis, calça jeans, moletom, casaco de frio e uma touca. Aqui em Taguatinga, a Feira dos Goianos é um ponto de comércio que está sempre bem movimentado. E na época do frio, muita gente vem atrás de roupas e acessórios. O pessoal procura, além do mais, para aquecer e também para complementar um estilo, né? O modelo que eu mais saio são as jaquetas. Jaqueta de couro, jeans também, umas jaquetas mais trabalhadas, suéter. Então são os modelos que mais saem. O inverno vai até o dia 22 de setembro. Segundo esse meteorologista, apesar desse friozinho, neste ano a temperatura deve ficar acima da média dos anos anteriores. Até a quinta para a sexta-feira, a região central, entre Goiânia e Brasília, as temperaturas podem atingir máximas de 31 graus, em Cuiabá, 40 graus e em Mato Grosso do Sul, máximas de 31 e até 32 graus. E em Brasília, a gente já sabe, bota o casaco de manhã e tem que tirar à tarde. É que o clima seco da cidade faz com que as temperaturas variem bastante durante o dia. É como nós brasilienses costumamos falar, um clima de deserto. Aí não tem jeito, tem que sair preparado de casa para enfrentar essas variações. Um casaco, a gola alta e pronto, uma meia. Aí eu não passo frio não. Eu sou do time dos que sentem muito frio. A mão fica até gelada no comecinho da manhã. Então, eu também dei uma conferida nas opções. Esse sobretudo aqui, gente, lindo. Top. Muito bom. Esse aqui... Gostei, parece estar quentinho. Me ajuda, então? Automaticamente já fiquei quentinha e ainda tem um capuzinho. Opções eu tenho de sobra. Mas e aí? Qual é a melhor para eu conseguir aguentar essa friaca? A seguir, época de migração de animais marinhos em busca de águas mais quentinhas. No litoral paulista, a presença dos lobos marinhos aumenta. Daqui a pouquinho. Brasil TV de volta falando de uma descoberta no Rio Grande do Sul depois das enchentes. Um sítio arqueológico de 10 mil anos foi desenterrado pela chuva em Dona Francisca, na região central do estado. Aqui em Dona Francisca, na região central do Rio Grande do Sul, pesquisadores investigam o que pode ter sido o maior sítio arqueológico já descoberto no estado. Depois das chuvas do mês de maio que atingiram o Rio Grande do Sul, agricultores encontraram nesta área centenas de fragmentos. Aqui era uma lavoura de arroz e o solo ficou lavado pelas chuvas. Segundo os pesquisadores, foram encontrados materiais como pedaços de cerâmicas, peças com tintura característica dos povos indígenas e pedras incomuns. A descoberta vai proporcionar informações sobre todas as características desse grupo que viveu aqui no estado antes dos europeus chegarem. Segundo os pesquisadores, os fragmentos encontrados pertenceram ao povo Guarani, que podem ter vivido nessa área entre 5 a 10 mil anos atrás. O material está sendo coletado e vai ser investigado pelos pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria. No inverno, acontece o período migratório de vários animais marinhos. Eles estão buscando ali águas mais quentinhas, principalmente alimentos. Eles acabam saindo em bando numa grande viagem desde o sul do continente. E muitos ficam desgastados, acabam parando em praias, como acontece na região do litoral paulista. Pelo menos 3 lobos marinhos foram flagrados nas praias da região nos últimos dias. Um deles foi visto 6 vezes nas areias de Mongaguá e Praia Grande. A princípio o animal estava descansando, mas depois de um tempo a gente viu que ele estava um pouquinho mais debilitado, tinha emagrecido um pouco, então a gente acabou intervindo e resgatando esse animal para levar para o centro de reabilitação. De acordo com a veterinária, essas aparições são comuns nessa época do ano porque os animais se deslocam em busca de alimento e que, por virem de muito longe, eles chegam fracos e às vezes doentes. É normal que nessa época do inverno, os lobos marinhos, por exemplo, venham até a costa brasileira para descansar, que alguns animais param essa migração para fazer um descanso na praia, ou então alguns deles estão debilitados e podem estar mais doentes.
O Instituto Biopesca, que fica no Canto do Forte, em Praia Grande, monitora os animais marinhos que aparecem na cidade e nas praias de Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. A gente fica com uma equipe a postos 24 horas por dia para que o animal descanse até que ele retorne para a água, né? Em situações mais graves, os animais recebem uma série de cuidados. É o caso do pinguim de Magalhães, que está passando por tratamento. O foco é no retorno à vida normal na natureza. Quando a gente faz o resgate desses animais, sejam os pinguins, os lobos ou qualquer animal marinho debilitado, a gente faz os exames necessários, né, os exames de sangue, os exames de raio-x, assim como um humano mesmo no hospital, né? E a partir desses exames nós fazemos o tratamento, as medicações necessárias, a alimentação adequada, tem uma alimentação específica para cada uma das espécies, até que esses animais se recuperem e possam ser soltos de volta na natureza. As aparições desses animais chamam a atenção das pessoas, principalmente pelo fato de não fazerem parte do nosso cotidiano. E na intenção de ajudar, muita gente acaba tomando atitudes que podem colocar em risco a própria saúde e a do animal também. Por isso, a recomendação dos especialistas é evitar o contato. A gente recomenda que as pessoas não se aproximem desses animais, né? Porque mesmo estando em descanso ou debilitados, porque eles podem se assustar, eles podem retornar para a água antes de finalizar o seu descanso necessário para a migração. Manter os animais como cães, né, outros animais domésticos afastados desses lobos e imediatamente ligar para o órgão ambiental competente, né, ou para o Instituto Biopesca e outras instituições que fazem esse monitoramento das praias. No mês de junho se comemora a amizade, uma relação que, de acordo com os especialistas, é essencial para o desenvolvimento emocional, ajuda nos momentos difíceis e diminui a chance de desenvolver algumas doenças. Você vai conhecer agora a história de duas amigas que o tempo não foi capaz de diminuir o carinho e o afeto que começou ainda na escola. Dizem que o Recife é um ovo, que todo mundo se conhece. Olha, nem sempre. Maria e Manu moram a 100 metros de distância e nunca se cruzaram na rua. E elas foram melhores amigas na escola. O abraço vem preencher uma lacuna de quase 40 anos. Na época a gente era criança, mas agora eu acho que ela não mudou praticamente nada. Não reconheceria, de jeito nenhum. Manu mudou muito. Elas tinham 6, 7 anos, eram da mesma sala, faziam tudo junto, um grude, aquela fofura de infância. E a gente meio que se escolheu para ser irmãs, então não só a convivência era na escola, mas também na minha casa, na casa dela, a gente ia brincar, né, Maria? A gente ia para casa de Manu demais. Isso. Manu sempre tinha os brinquedos da moda, né? Era pogobol, Barbie, então a gente passava tardes, né, brincando na casa dela. Só que aí Maria mudou de escola, elas sumiram uma da vida da outra, até que... Me mudei esse ano e voltei a morar no mesmo bairro da nossa antiga escola. E aí me matriculei numa academia e um belo dia fui fazer uma aula de dança e vejo um rosto familiar na aula. Mas não era Maria, e sim a mãe de Maria. Só que eu fiquei na dúvida se era. Então, quando terminou a aula, eu cheguei perto dela e perguntei se ela era mãe de Maria, tudo e tal. E ela, sem me reconhecer, obviamente, né, disse, sou eu sim. E aí eu já emocionada, eu disse, eu sou Manu, sou a melhor amiga de infância da sua filha. Para as duas, o reencontro foi como tirar da pausa aquela música preferida que por algum motivo você parou de ouvir, mas continua gostando. Quase 40 anos sem se ver, parecia que a gente estava ali na hora do recreio, a gente pirraia com 6, 7 anos, sabe? Porque ela continua com a mesma essência, ela continua sendo essa pessoa incrível que me fez ser totalmente amiga. De repente o longe ficou perto e o tempo parou para dar espaço a memórias gravadas no coração. Recife, 24 de abril de 1987. Prezada amiga, você é a minha melhor amiga do colégio. Como você fez a prova? Eu acho que fez bem.
coração e um beijo e abraço precioso da sua amiga de sempre, Maria. Que lindo! Muito lindo. Numa época onde quase tudo é pressa, é velocidade, que bom sentir que, de alguma forma, o que é de verdade não morre nunca. É com quem você confia, né? Assim, com quem você desabafa. Quem vai te dar um conselho, quem você vai escutar no momento difícil, quem vai te dar força, né? Então, assim, a pessoa que você conta para qualquer coisa, né? Assim, a amizade são as irmãs, os irmãos da vida que a gente não escolhe, né? Assim, que aparecem no nosso caminho e a gente vai cultivando para que ele esteja sempre no nosso caminho. É isso que eu desejo para mim e para ela, que a gente nunca mais se perca, que as nossas famílias nunca mais se percam, né? Porque a gente quer reunir também a minha mãe, a mãe de Maria, os nossos filhos, né? A gente quer fazer essa fusão, até para mostrar também o valor da amizade, né? E quanto foi tão especial reencontrá-la tantos anos depois. Realmente a gente não quer se perder nunca mais. Não tem preço ter bons amigos, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.